Olá, librianos e librianas, eu sou o PV e esse é o Tarô das Estações. Estamos aqui para mais uma leitura para vocês. Lembrando sempre que é uma leitura geral, não tem como ressoar com todo mundo. Você pega e adapta para a sua realidade, tá bom? Você está aqui provavelmente pelo seu signo solar, que é Libra, mas você também pode buscar os signos que são da sua Vênus, da sua Lua, do seu ascendente. Podem ter informações complementares, tá bom? Mas vamos lá então para a leitura de vocês. Começando com uma energia inicial, librianos e librianas. Ó, veio aqui a carta do julgamento, aqui, no arcano 20, que já traz uma ideia, saiu em alguma leitura, agora não vou lembrar, acho que foi Virgem mesmo, saiu acho que como conselho. Mas peraí, deixa eu só beber um pouquinho d'água. Agora às vezes desce do lado errado. Então, vamos lá. Eu acho que foi para Virgem, se eu não me engano. Carta do julgamento como energia inicial. Ela já traz uma noção de... Existe um chamado de um... Na verdade não é nem só um chamado, mas um despertar acontecendo. E aí eu vou separar aqui, né? Um despertar de consciência, se a gente quiser ficar em algo que não seja espiritual, porque despertar de consciência pode ser uma nova etapa da sua vida que está começando, uma mudança que está surgindo aí, né? Um novo capítulo que está se anunciando, mas também pode ser um despertar espiritual, né? Você pode estar tendo conexões, intuições ligadas também ao campo da espiritualidade, com mais intensidade nos últimos tempos, né? Ou pode começar a vir a acontecer. Mas eu acho que é coisas que já estão ensaiando internamente, você já está sentindo uma percepção diferente para o ambiente, uma percepção diferente para a vida. Então existe ali um despertar espiritual acontecendo. É uma libertação, assim, né? Como se, sabe quando a gente usa muito essa metáfora, né, para falar sobre a morte, a carta da morte, né? Da borboleta, do lado da lagarta se transformando em borboleta, mas também pode ter aquela conotação de como se fosse transcendendo, assim, sabe, né? Porque a lagarta tá na terra e aí ela se torna, né, um ser que voa, né? Que aí tá transcendendo, né? Saindo ali do terra-terra, indo pro céu, né? E a gente pode fazer essa metáfora também para o campo da espiritualidade, né? Como se ele estivesse ascendendo, né? Um novo patamar de consciência, uma nova conexão com a vida, com a espiritualidade. Então, se você já sente que isso está acontecendo, é uma confirmação aqui do tarô para você, que pode trazer muitas coisas benéficas, né? É claro que com responsabilidade, com cuidado também, né? De como que você está fazendo isso, de como que você, do que você está se nutrindo para esse despertar de consciência, né? Porque a gente vive num mundo de consciências heterogêneas, né? Nem todo mundo tem boas intenções, né? E eu não estou nem falando especificamente de você, eu estou falando talvez das pessoas que você busque auxílio nesse processo, porque é um processo, não vou dizer doloroso apenas, mas um processo desafiador, né? Quando você está ali adentrando um portal, assim, para ficar bem uma imagem, né? De um novo ciclo que está começando para você nesse campo da espiritualidade, né? Imagina você, sei lá, entrar numa religião que você nunca teve muito conhecimento sobre, né? Você vai ter que aprender as práticas, as liturgias, como se portar ali dentro, né? O teor das conversas, né? E dependendo da tradição espiritual, né? Então tem que ter uma higiene do pensamento, de como que você se porta no mundo. Então, assim, exige, né? Uma certa mudança, né? Mas quando eu falo que é desafiador, não é que, tipo assim, você vai estar se violentando para fazer isso, né? Porque aí não é saudável. Eu tô falando no sentido de que você já sente que você já estava meio que se afastando da concepção de mundo que você tinha antes e agora você está se aproximando de algo que está fazendo mais sentido para você. Então são pequenos atritos, né, de reorganização, se eu puder usar essa palavra. Então tem um quê espiritual aqui, né? Fiquei falando muito da espiritualidade porque foi mais o que me veio, mas a gente também pode adaptar para um novo momento da sua vida, né? Materialmente falando também. Mas vamos ver aqui a prioridade para você. Olha, a gente tem aqui a primeira vez saindo dessa leva a carta da Imperatriz como prioridade, que já traz uma ideia ali do maternar-se, do cuidar-se, sabe? De você estar criando coisas novas também, né? É uma ideia de iniciar coisas também, pode ser. Vamos ver aqui um desafio desse momento. Eita. Já vi aqui quando virou carta da
estrela, né? Que é uma carta profundamente espiritual também. Junto com a Imperatriz é uma combinação bonita, hein? Mas vamos ver aqui o conselho. Carta do Enforcado. Eu acho que saiu enforcado na sua última leitura de Libra. Não tenho certeza, tá? Mas vamos ver aqui. Com a carta da Imperatriz, no campo da prioridade, vem... Eu falei maternar? Eu acho que usei essa expressão, né? De um cuidado... que a gente vai dizer do maternal, né, do paternar, né, do cuidado mesmo, né, dessa função de cuidar, mas também vem muito você consigo mesmo, sabe? Você precisando se acolher, você precisando desse próprio processo de despertar. Eu falei que tinha um quê, né, não apenas de algo que fosse um pouco doloroso, mas desafiador, e desafiador, aquilo que é desafiador causa talvez uma resistência, né, traz dificuldades pra gente. Então, aqui a Imperatriz tá falando pra você ter essa... proteger-se, sabe? Proteger-se também, o que até usando essa palavra me liga o que eu falei pra vocês aqui com o julgamento, né? Quando eu tava falando sobre a ideia de tomar cuidado também, né? Com quem você tava se envolvendo nesse processo de despertar de consciência, despertar espiritual, né? Pra também saber selecionar minimamente, né? O que também a sua espiritualidade possa te ajudar a intuir das pessoas, né? Do lugar, do ambiente, de como que você vai fazer isso. E eu falo como você vai fazer isso, talvez algumas pessoas estranhem, mas eu tô falando até mesmo se você se filiar a alguma religião, alguma tradição espiritualista, né? E aí você vai ter uma frequência, né? Vai conhecer as pessoas, né? Que seja um lugar onde você se sinta seguro, que você se sinta bem nesse processo todo, né? Porque para algumas pessoas eu sinto que eu tô falando de um despertar de consciência e de espiritualidade, para alguém que até que não tinha isso, assim, não tinha essa ligação com a espiritualidade antes, ou ao menos não uma ligação muito profunda. Então é tudo muito novo, né? E tudo aquilo que é muito novo causa um certo medinho na gente, né? Então a gente precisa se sentir ancorado, seguro, com pessoas que a gente veja seriedade e respeito também pela nossa própria trajetória. Então até me traz aqui, essa própria Imperatriz pode estar representando alguma dessas pessoas, tá? E não se prendam a gênero, tá? Não precisa necessariamente ser uma mulher, pode ser um homem também, mas alguma figura que possa estar ali meio que assessorando você dentro desse processo. Posso até expandir, tá? Porque me veio isso à cabeça agora. Pode ser até uma figura espiritual, assim. Tá sendo um jogo bastante espiritual, realmente, né? Acho que realmente tem essa conotação de ter um amparo espiritual. E aí por que eu afirmo isso, né? Porque apesar de ter vindo na casa de desafio, a gente tem aqui a estrela, né? Que é uma carta da estrela guia, da estrela que está iluminando a sua trajetória, que está iluminando a sua jornada, mesmo que você não saiba muito em que terreno você está pisando. Então, meio que confirma um pouco disso, né? E confesso para vocês que é incomum eu ter esse tipo de interpretação, né? Mas me veio aqui muito forte, então acho que deve ser um componente da intuição falando. Eu acho que isso até reforça ainda mais o conselho. Só que, como eu falei, né? A carta da estrela veio como desafio. Então, acho que isso ressoa muito com aquele grupo que eu falei de pessoas que talvez estão tendo um primeiro contato com a espiritualidade de uma forma mais intensa. Então, vai com calma, respeita o seu processo, como eu falei aqui com a Imperatriz. E eu tô rindo porque, apesar de eu ter, né, minhas crenças espirituais, eu sou uma pessoa muito cética, né? E aí pode cair até um pouco no estereótipo do libriano, né? A gente tá dando pra Libra, eu sou Libra também, que tem muito a balança do racional, da ideia que tá ligada ali com a carta da justiça. Mas por que eu ri, né? Porque talvez você seja um pouco parecido com isso, assim. Tem ali um ceticismo, o que é até benéfico, tá? A gente tem um pouco de cautela, de razão, para poder não se meter em furadas, né? Mas, ao mesmo tempo, quando é muito exacerbado, isso pode até impedir a gente de se entregar no mistério da vida, sabe? Oportunizar, né? Ou melhor, permitir-se vivenciar a espiritualidade de uma forma mais profunda, né? Porque se a carta da estrela tem muito dessa espiritualidade, como desafio talvez existe um bloqueio aí, né? Um excesso de razão, um excesso de
questões que talvez te impeçam de se permitir, né, sabe, boiar nessas águas espirituais e minimamente desconhecidas, tá? Não estou dizendo para você não ser cauteloso, né, até porque eu falei bastante isso aqui com o julgamento e confirmei com a Imperatriz, mas eu digo que precisa ter um equilíbrio disso, né? Às vezes a gente não precisa saber de tudo e ter todas as certezas do mundo na primeira oportunidade, na primeira visita, na primeira experiência espiritual. Então a gente pode também se permitir, né? Ir conhecendo aos poucos, né? Sendo que talvez exista um controle aí também envolvido nisso. Porque a gente tem aqui na carta de conselho o julgamento, né? E o julgamento fala dessa suspensão, o enforcado. Tanta carta. O julgamento já estava aqui antes, é que eu olhei para ele, né, antes de falar. No enforcado já tem essa energia de suspensão, essa energia de não ação. Então me fala também de entrega mesmo, essa entrega que eu estava falando. Entrega, sabe? Você não tem muito o que fazer do ponto de vista de resolução imediata. Mas o que você pode fazer você já fez esse movimento de talvez estar se permitindo, né, minimamente, entrar em contato com essa espiritualidade, com essa vivência espiritual, mas o enforcado talvez esteja aqui falando, olha, precisa da entrega, sabe? Da confiança, da fé, né? Por isso que ele tá de cabeça para baixo, né? Aqui. Ele tá mudando a perspectiva dele, ele tá vendo o mundo por um outro prisma, por um outro ângulo, e isso pode dar um pouco de medo, como eu falei, mas ao mesmo tempo, talvez a vida mesmo esteja te colocando nessa situação para que mudanças aconteçam, né? Porque eu não posso deixar de falar, o julgamento é o arcano 20, né? Ele tá ali, é o penúltimo antes do mundo, que vai encerrar a jornada dos arcanos maiores, e que é cíclico mesmo, né? Então acho que a vida meio que tá te colocando, olha, você vai entrar num outro território, num território espiritual, num território de vida novo, né? Então, permita-se isso, entregue-se a isso, tá bom? Acho que essa é a leitura para vocês, para nós, librianos e librianas. Espero que faça sentido para vocês. Se você estiver vivenciando isso, coloca aqui nos comentários para eu poder saber. Vou adorar trocar um pouquinho de experiência com vocês também lá. E não deixa de curtir o vídeo e compartilhar com outras pessoas que possam se identificar com essa leitura, librianos ou não, tá? Um grande beijo para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos, tá?